E a coisa. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Tranquilo dormir. Tranquilo, calmo e sereno. Sem vento. Sem vento, só apareceu agora. De manhã estava bem gostoso. Ainda tá fresquinho, hein? Domingão, dia de preguiça. Hoje, eu nem sei que dia da semana. Se não me engano, dia 18. Deixa eu Hoje hoje é 18/5/2025. Um dia maravilhoso, fantástico, fabuloso. Mais um dia, mais um dia preguiçoso. mais uma oportunidade, mais uma chance, né, que a gente está tendo de sermos a nossa melhor versão neste aqui e agora. Bem-vindos todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão participando aqui agora, neste agora, e aqueles que estarão lá no futuro, que serão o agora deles também. E vamos que vamos! Vamos lá, o povo começou já. Opa. Domingo é dia de camiseta regata, bermuda, chinelo de dedo Para mim, todo dia é dia. e torcer para a polícia não me parar aí, né? Para pedir Vamos documento e lá, me ver dirigindo de chinelo. assim, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui aparecer na live. Eu pedi para aparecer na live. Estou ancorando as energias aqui. Gente, nós estamos com um surto de carrapato aqui. Surto de carrapato não. Quem vai pro mato, vem cheio de carrapato. Ninguém pode arriscar. Tomar cuidado. E eu inventei de fazer yoga na grama, né? Antes de ontem. Pra quê? Nessa época, Tô com meia dúzia de picadas de carrapato. De miquim. nessa época não dá não. O tempo começa a ficar seco e desaparece. Impressionante. Mas acho que é mesmo nessa época, se eu não me engano, é abril e maio. Que é assim, que é. Tá atacado. Vem com tudo. Mas vamos lá. Falaremos sobre o que hoje? Por enquanto não tá vindo nada. Também tô. Vamos falar de nada, então? Vamos fazer a meditação do chá? Será que nada existe? Existe. Será? O Pessoal, campo, o campo quântico é o nada. O campo quântico e eu tudo. é o nada e é o tudo muito tempo. Porque é lá que você faz tudo. No nada. É. Então, é o nada e eu tudo. Essa coisa do quântico, aí, você falou e me lembrei agora que esses dias eu estava assistindo alguma coisa lá. Era um podcast, não lembro de quem, mas quem estava falando no podcast era um físico, né, um brasileiro. E aí ele falando assim, olha só o cara defendendo a física ortodoxa. Ainda. É. Aí olha o argumento que eles têm agora. Eles falam assim: "Ah, porque o pessoal fala assim, o olho do observador modifica Resultado. o resultado". É a experiência do Faustino. É. Estavam falando da experiência do Platão. O olho do observador, mas isso está equivocado, está errado, errado, equivocado que falamos nós, né? Isso está errado, não é, assim, não é verdade. O entrevistador perguntou para ele, né, por quê? Ele falou assim, porque os cientistas lá, eles não ficaram observando, eles colocaram um medidor para observar. E o medidor para observar, ele emite uma espécie de uma radiação ali, né? Porque ele está observando lá, então ele emite, né, ali fótons, né? E aí, por ele emitir fótons, e os caras estavam lançando um elétron por vez, então o aparelho então interferiu no elétron, que ele emite, né? Fótons, ele emite uma radiação. Como o elétron, por exemplo, extremamente pequeno, então um interfere no outro, sim. Mas o olhar do observador, o olhar da pessoa, não é capaz de interferir.
eu fiquei escutando ele falar, e, nossa, que desespero, né? Para não perder o doutorado, para não ter que jogar o doutorado fora. É, eles não querem levar em consideração, hipótese nenhuma, eles querem levar em consideração a capacidade humana de movimentação de energia. Qualquer aparelho desse que você puser para fazer uma medição dessa, ele não tem um bilionésimo da capacidade que um ser humano tem em movimentar energia, em movimentar, né, essas partículas no ar. Nós estamos 24 horas por dia exalando uma quantidade gigantesca de partículas em todas as direções. É claro que nós podemos mudar, sim, e de uma forma muito mais efetiva. Ah, mas por que que a gente ainda não consegue? Gente, nós temos que ter um nível moral, espiritual muito alto para nós termos a liberação desta capacidade. Imagina se você faz isso, se você libera isso hoje. Eu já falei aqui algumas vezes. Se você libera isso hoje no mundo, o mundo não dura meia hora. E olha que eu estou chutando alto. Você já imaginou se todo mundo conseguisse alterar tudo o que quer, do jeito que nós somos hoje? Esse mundo acabaria em pouquíssimos minutos. Quanta gente ia querer matar outras pessoas? Quanta gente ia querer alterar tudo, tudo, absolutamente tudo à sua volta? Ia querer manipular todas as pessoas à sua volta. Todo mundo ia querer fazer isso. Já imaginou o conflito de energia? A pressão energética que esse planeta não ia ter em questão de minutos? É só por isso que a gente não tem essa capacidade liberada. A capacidade nós temos, mas ela não está liberada. Por quê? Por uma coisa que a gente fala aqui toda live, vamos continuar falando toda live. Porque não temos ainda a frequência lá em cima, adequada para nós acessarmos essa capacidade. É só isso. Capacidade nós temos. Ela está aí. Faz parte de nós. Nós só não temos ainda a frequência. A liberação é a nossa frequência, tá? Eu sempre falo para vocês, olha, qual é a chave para tudo? É uma só, frequência. Se você tiver a frequência adequada, você acessa a informação, você consegue movimentar energias de forma. A gente usa essa palavra, não gosto muito, mas a gente usa essa palavra manipular energia, né? Então você consegue manipular as energias todas, todas, qualquer coisa. Mas em função da nossa frequência baixa, que também pode ser chamado de nível moral espiritual baixo, nós não conseguimos fazer, tá? Iremos conseguir fazer? Sim, no seu devido tempo e com o crescimento individual. Tem um livro que fala sobre a questão das guerras atlantes, né, antes do afundamento do continente Atlântico. E nesse livro, são dois livros, e nesses livros ele fala da guerra que houve, né? E a guerra que começou lá entre o pessoal do Ocidente e do Oriente, né? Porque o continente vinha lá do atual continente europeu até nós aqui, né? Até o continente americano. E estava bem próximo, né? Então, deu-se início a uma guerra entre esses dois extremos, e a guerra ela começou com os sacerdotes do Vril.
frio. A gente chama essa energia hoje assim, né? Que ela foi chamada assim durante a Segunda Guerra Mundial e tal. Não sei como é que chamavam antes. Então usaram esse termo de hoje. E a guerra começou com os sacerdotes, tá? A arma que foi utilizada eram os sacerdotes que eram manipuladores de energia. Então eles causavam uma série de danos ao inimigo a grandes distâncias, né? Faziam chover, faziam a terra tremer, faziam, né? Criavam ventanias para atacar as cidades inimigas, as ditas inimigas, através da manipulação da energia. Mas relata o livro o seguinte, que conforme eles começaram a guerra, aqueles sacerdotes que eram mais novos, que estavam começando a manipular a energia, eles rapidamente foram perdendo o acesso a essa capacidade. E depois os mais antigos também foram perdendo acesso a essa capacidade. Se mantiveram, até o final da guerra, se mantiveram lá três, quatro de cada lado, só que ainda conseguiam manipular essa energia, mas já não com a mesma capacidade de quando antes, né, do início da guerra. Ou seja, ali está explicando, olha, você vai abaixando a sua frequência, você vai perdendo o acesso a ela, às suas capacidades que necessitam, como chave, você vibrar em uma frequência alta. Todas essas capacidades que estão sendo alardeadas por muita gente, eu não falo muito dessas capacidades, porque eu sei que geram uma certa ansiedade, um pouco de angústia, as pessoas ficam meio que se debatendo por dentro, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo com essa capacidade. Então, alardeá-las agora, não sei, acho que não é legal. Pelo menos na minha visão, né, pessoal. E viu uma energia neutra, né? Hã? Uma energia neutra. Sim, essa energia é neutra. Você eu chamo assim de energia do universo, né? Que a energia do universo, ela é uma energia neutra. Ela tem a frequência dela. Então, ela tem a frequência do universo. Quem é a frequência do universo? A criação. Então, a energia do universo é a energia do Criador, né? Da criação. E ela permeia e sustenta todo o universo. Ela permeia tudo, ela sustenta todo o universo. Mas diz que é um conjunto do plexo solar, coração e pineal. Por quê? Essa energia do brilho. Hum, a, Segundo as escolas esotéricas, né? aí, sim, mas, por exemplo, eu adoro a Helena Blavatsky, tá? Eu já li dois livros dela. Mas, assim, tem muita coisa que ela escreveu. Não lembro quando ela não. Não, sim, mas tem várias escolas Ela diferentes, né? não É, tem. tem várias escolas diferentes que falam disso. Tem alguns livros ou tem algumas passagens, né, que ela fala de algumas coisas da energia e tal, que eu diria que é um conhecimento que evoluiu, porque é outra coisa. As pessoas pegam um conhecimento e falam, não, é isso aqui que é verdade, acabou. Gente, se vocês imaginarem que pega o livro lá da vida do Eurípides de Barçanufo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, provavelmente vou repetir outras vezes. Pega lá o livro da vida do Eurípides de Barçanufo. É a única pessoa conhecida que fazia a bicorporeidade totalmente consciente, com vontade própria. Quando ele foi chamado para a missão dele, ele foi levado, né, em desdobramento totalmente consciente. Ele não se desdobrou sozinho, conscientemente daquela forma. Ele foi levado até a presença de Jesus, porque Jesus queria conversar, falar com ele, né? E quando ele chegou lá, Jesus estava sentado lendo. Caramba, se Jesus estava lá sentado lendo, com certeza Jesus estava aprendendo alguma coisa.
Agora, vamos imaginar que uma consciência do nível de Jesus, que foi que ele foi o arquiteto, ele que criou esse planeta. Ele foi o grande arquiteto do desenvolvimento, da criação mesmo. A partir de duas moléculas tiradas do Sol, ele criou o planeta que nós chamamos de planeta Terra. Imagina ele sentado lendo, aprendendo alguma coisa. Nós precisamos entender que o conhecimento, ele evolui. Ele evolui. Tem conhecimento aí à nossa frente a perder de vista. Quando nós aprendemos alguma coisa, nós precisamos olhar para aquilo e dizer assim: bom, neste momento, este conhecimento é o topo do conhecimento, neste momento. Mas, na verdade, este conhecimento, ele é a base para um próximo conhecimento. E as pessoas não fazem. O que as pessoas... Igual eu comentei agora, essa questão dos físicos ortodoxos. Por que os físicos não aceitam a física quântica como uma verdade? Porque eles estão agarrados naquilo que eles são doutores, pós-doutores. Não sei se já existe grande doutorado em física, deve ter, ou grande doutores. Então eles têm lá seus títulos, eles sabem muito daquilo, e eles, lógico, se agarram a isso. Não, isso aqui que é verdade. Então, quando aparece uma nova verdade, eles refutam e combatem assim de forma extrema. Não, isso não existe, isso é mentira, isso não pode, porque eles não entendem e estão agarrados aos seus títulos. E aí eles não querem começar de novo. E é essa questão aí dessa resistência ao novo que acaba atrapalhando, atrasando a nossa caminhada evolutiva como humanidade. É assim que acontece. E os caras falarem que não, que o olho do observador não altera uma molécula, aí nós teríamos que falar assim, tá, então Jesus, para mudar a água para vinho, ou para fazer o cego lá enxergar, ou para fazer o cara que nasceu tetraplégico, paraplégico andar, ele tinha o quê? Um aparelhinho escondido? Sim, que ele apertava um botãozinho e aí emitia uma radiação? Não, né, gente? Era ele, com o olhar dele. O que precisa. E o olhar, gente, é só uma força de expressão, tá? Porque você pode curar uma pessoa, como ele fez lá ele fez com várias pessoas, né? Mas a passagem mais famosa é a passagem do servo do centurião, né? Esqueci o nome do centurião agora. Do servo do centurião. Ele não viu o cara. O servo do centurião estava lá na casa. E o centurião veio falar com ele, na rua. Cornélios. Cornélios foi falar com ele na rua. E aí ele falou: nunca vi em Israel alguém com tanta fé como esse homem. Era um romano, odiado pela população, né? Falou: volta lá para sua casa que o seu servo está curado. Ou seja, ele não olhou, não precisou ele colocar o olhar. Então, o olhar, com essa passagem dele, entre outras, desse nível, o olhar é uma força de expressão, porque é, a- a- lá no experimento da dupla fenda, como eles colocaram um sensor, o sensor estava, eles consideraram que o sensor estava olhando o comportamento daquela molécula, né? Da molécula, não, daquela partícula. Ele estava olhando. Então eles chamaram de o olhar do observador, né? Porque estava olhando por onde a partícula ia passar para medir o que a partícula iria fazer. O olhar do observador é só uma força de expressão. Quando você começa a trabalhar de forma energética, que a gente também chama de forma quântica,
a sua vontade se expressa em qualquer lugar, em qualquer distância, tá? Basta que você tenha um mínimo de entrelaçamento quântico com a pessoa. Eu já cuidei de pessoas que eu nunca vi na vida. Várias, não foi nenhuma nem duas, não. Até de cachorro, de gato, já cuidei. Como que faz isso? A pessoa que vem me pedir, ela, a partir do momento que ela entrou em contato comigo, né, em contato com você, ela passa a ter o entrelaçamento quântico. Mas ela também tem o entrelaçamento quântico com a pessoa, né, para quem ela veio pedir. Não, aquela pessoa lá está em um estado muito ruim de saúde, não tem possibilidade de conversar com você, por isso eu vim falar com você, ver se é possível e tal. Aí, pode, tá, pode, é possível. Por quê? Porque eu faço desta pessoa que veio falar comigo uma ponte para atender a pessoa que eu nunca vi. Ou seja, eu não tenho um entrelaçamento quântico com aquela pessoa, mas eu tenho um entrelaçamento quântico com a pessoa que veio me procurar. A partir do momento que ela veio falar comigo, criamos um entrelaçamento quântico. Quando a pessoa veio falar comigo, nós criamos um entrelaçamento quântico, a partir daí eu posso cuidar de qualquer pessoa que eu não conheço, mas aquela pessoa conhece, porque ela me serve como uma ponte quântica para o atendimento. Então, esse então não foi de bobeira, né? Então, o que esse físico falou não condiz com a realidade. Ele apenas está defendendo o lado ortodoxo dele, ou o lado ortodoxo da física. Não, a física. Você quer ver uma coisa? Nós fomos tão enganados, estamos sendo tão enganados pela ciência, pelo estudo, que o que é a terceira dimensão para o físico? É algo que tem altura, largura e profundidade. Isso aqui, né? Isso aqui tem três dimensões, né? Tem altura, tem largura e tem profundidade. Então o físico fala assim, terceira dimensão é isso aqui. Mas quando você pergunta de outra dimensão, se você pergunta da quarta dimensão, aí tem uma explicação que não chega a lugar nenhum. Então, tá, mas cadê a quarta dimensão desse negócio aqui? Aí tem uma explicação que é vaga, é longa, cheia de números, mas no final é vaga. Eles não conseguem explicar o que é a quarta dimensão. E dimensão nada mais é do que frequência. A frequência da vibração define a dimensão. Então, terceira dimensão é altura, profundidade, largura? Não. Terceira dimensão é aquilo que é a frequência que a gente está. Isso é terceira dimensão. Nós podemos dizer que terceira dimensão é altura, profundidade, largura. Bidimensão é altura e largura, não tem mais profundidade. E uma dimensão só. O que é? É um risco? É um ponto? Não lembro. Até vou procurar depois. Mas o que é uma dimensão? O que é duas dimensões? Três? É frequência. Só isso. E tudo que nós sabemos, isso já foi dito há alguns anos, uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Aliás, entre 2020, 2019 e 2021, gente, o que veio de informação, o que veio de informação, o que veio de informação foi uma coisa que era uma constante, era praticamente diariamente chegando informação, 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 informação. E essa questão
de tudo que nós sabemos hoje sobre todos os assuntos. Não é um ou outro, não. Estamos falando aqui da física, mas não é isso não. Eu falo, as pessoas ficam bravas comigo. Sabe o que que médico entende de medicina? Nada. Não sei se eu vou apanhar aí com o cara dessa, bem capaz. Mas o que que médico entende de medicina? Nada. Médico entende de anatomia. E uma coisa que eu já venho falando há muitos anos, agora recente, o cara encontrou um livro, né, edição da década de 20, né, é, retirando dos livros, foi uma família poderosa aí do mundo, mandou retirar dos livros lá uma palavra, um conhecimento. E hoje sabe-se que tudo que os médicos estudam é determinado por essa família, para atender interesses específicos. Ou seja, é, se o médico, para curar esse ou aquele problema, ele intoxica a pessoa até não poder mais, um monte de. Acho que as farmácias tinham que voltar a chamar drogaria, né? Um monte de droga e não consegue resolver. Como é que é, tem pessoas. Eu resolvo uma série de problemas de saúde sem dar remédio nenhum, às vezes sem ver a pessoa. Mas não é que sou eu o bambambam, eu não sou o bambambam. Eu venho trabalhando a minha vida inteira, elevando minha frequência e consegui acessar essas energias através dessa frequência mais alta. Todo mundo pode, mas enquanto as pessoas não acreditarem, não vão poder, tá? Tirei muita gente da depressão, da ansiedade, da angústia, pessoas que se automutilavam, que não se automutilam mais, pessoas que eram viciadíssimos em droga, hoje não são mais. Tudo fazendo limpeza energética e mentoria. Ou seja, através de manipulação de energia. Eu sou o Bambambam? Bam, bam? Não. É porque eu acredito naquele cara que falou assim: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, basta que tenham fé. Fé é quântica, não é religiosa, é acreditar. E eu acredito na capacidade que ele falou que eu tenho. Eu acredito, de verdade. Ah, mas por que que tem coisa que não é 100% resolvida? Quando comecei a usar isso, minha mentora chegou para mim e falou assim: o bloqueio está em quem está recebendo. Seu trabalho está legal, tá bom, é isso, você entendeu. Mas o bloqueio está lá, não está em você. Não esquece que a pessoa lá tem o mesmo potencial que você. Se ele não quer deixar de ser doente, ele não vai deixar de ser doente. Eu já contei um caso aqui já faz um tempo, mas eu posso voltar a contar agora. Uma mulher que nós atendemos, ela tinha uma a traqueia dela era assim, praticamente em carne viva. A mulher era pele e osso, porque não conseguia se alimentar. Até para tomar água ela tinha dificuldade. Então a mulher estava pele e osso. Cuidamos dela, ela passou a se alimentar, beleza. Passou um tempo, ela começou a ter a mesma coisa outra vez. Quando ela veio nos procurar, nessa época eu trabalhava, eu auxiliava e trabalhava, na verdade não auxiliava, né? Eu ficava próximo de um médico do astral, né, que trabalhava com um médium. Quando ela nos procurou dizendo que aquilo tinha voltado, o médico olhou para mim e ali imediatamente nós soubemos que ela gerou
de novo o problema em função de ela ter perdido tudo aquilo que ela tinha ganho com aquele problema, né, de não conseguir se alimentar e ficar a olhos vistos uma pessoa muito doente. Qual que era o ganho? A família inteira era paralisada em função dela. Todo mundo focado nela, que estava definhando a olhos vistos. E teve uma outra menina, agora que eu lembrei, teve uma outra menina também que tinha um negócio parecido. Ela definhando a olhos vistos e ia desencarnar naquele processo. Quando ela começou a se recuperar, quando ela apareceu lá pela segunda vez, ela já estava mais cheinha, já estava corada. Quando ela foi, ela estava branca, parecia uma folha de papel. Quando ela apareceu na segunda vez, ela já estava coradinha e tal. Ah, começou tudo de novo. E aí nós vimos que ela estava de novo fazendo aquilo com a garganta para poder voltar a ter aquele ganho. Porque ela começou a melhorar, a família aliviou, se aliviou, né? E cada um foi cuidar da sua vida, dos seus afazeres. Enfim, ela ficou como que abandonada. Ela se sentiu, né? Pô, agora ninguém mais me dá atenção, né? Eu estou com saúde, ninguém me dá atenção, doente, todo mundo me dá atenção, então eu vou ficar doente. Ela criou a capacidade dela, ela criou. Aí, nessa época, que tinham 3 médicos que ficavam me orientando, né, para eu fazer os trabalhos, porque lá é um hospital, e eles ficavam me orientando para fazer os trabalhos. Aí, um dos médicos falou para mim: olha, arruma a garganta dela, mas dessa vez você coloca uma proteção para ela, se ela der problema na garganta, ela não vai nem perceber, porque com essa proteção, ela vai se alimentar e não vai sentir dor. E aí ela vai acreditar que não deu certo ela colocar a doença ali, o problema de novo, e o problema vai se consertar sozinho. Então você conserta isso agora, coloca a proteção, ela vai gerar o problema, mas não vai perceber que conseguiu gerar o problema, e aí ela vai seguir em frente. Foi o que eu fiz. A mulher não voltou mais. Ficou bem, o que a gente ficou sabendo depois que ela estava bem. A limitação, quando você começa a trabalhar com isso, com essas energias, a movimentar essas energias e fazer esse trabalho, a limitação está na pessoa que está sendo atendida. Porque quando você adquire confiança, não tem como dar errado. Eu, como observador, eu estou falando eu, mas o eu significa qualquer pessoa, tá? Que, que acredite, conheça, tem que aprender, tem que conhecer o processo, como é que funciona, você consegue fazer. Eu falo para as pessoas assim, já arrumei confusão por conta disso. Eu falo para as pessoas assim: Jesus não fez nenhum milagre. Meu pai, isso já deu cada discussão, vocês não fazem ideia. Mas como Jesus não fez milagre? Aí eu falo para a pessoa: me diz qual foi o milagre que Jesus fez. Ah, aí vem aquela lista, né? Prrr, transformou água em vinho, o cego voltou a enxergar, o paraplégico voltou a andar, o cara que era, o menino lá que era, se jogava no fogo na água, expulsou os demônios, ele ficou bom. E aí a lista vem, enorme. A mulher que tinha sangramento constante, o pessoal de lepra, que tinha lepra. É, verdade, ele fez tudo isso. Mas qual o milagre que ele fez? Aí a pessoa fica mais braba ainda, né? Como assim? Isso não é milagre? Olha, para nós podemos chamar de milagre. Até porque a palavra milagre significa eu não sei como fazer isso. Então, chamamos de milagre. Mas se ele fez, ele sabia o que ele estava fazendo.
Então, para nós podemos chamar de milagre, mas para ele não foi milagre, foi conhecimento. Ele tinha o conhecimento, tinha, não tem, né? Ele tem o conhecimento de como manipular as energias como ele deseja, porque o nível de frequência dele é absurdamente alto. Ou seja, ele tem acesso a essa técnica pelo conhecimento aliada ao nível moral espiritual dele. Nível moral espiritual, frequência alta, muito alta. Quanto mais você vai elevando seu nível moral espiritual, mais alta vai ficando a frequência. Então, através dessas duas coisas, você consegue fazer muitas outras coisas. Provavelmente ele usou o frio para fazer isso daí. Não, provavelmente não. Só, Foi, né? só existe o vril para ser usado. Porque olha só, na Era Dourada de Atlântida, o vril era canalizado por sacerdotes e sacerdotisas, né? Eles eram treinados em templos de cura e sabedoria. E aí, e essa energia ela era muito associada à energia feminina e à linhagem solar. Eles usavam para levitação, Para tudo. usavam para cura quântica, energização de cristais, comunicação telepática, viagens interdimensionais. Tudo. Ele era integrado para arquitetura. As pirâmides, por exemplo, com certeza foi usado a energia do vril, porque ele conseguiu manipular, né? Com a energia do vril, poderia pegar aquelas pedras, apesar que as pedras, eu vi em algum lugar, acho que você falou também, que parece que o som. As pedras foram cortadas através do som. Eu não sei se todas, né? Mas Todas. eu sei que teve também. Mas também teve outras tecnologias usadas, não só o som. Então, para cortar as pedras e refinar, para elas poderem ter aquele encaixe perfeito, Eu já ouvi dizer que a água também foi utilizada. na água deixa marca. O som não deixa. Porque Eu já vi o corte com água e já vi o corte com laser. Os dois deixam marca. O som não deixa marca. porque aqui ele fala que foi utilizada para as pirâmides, domos, fazer os domos. Que dono? Você não falou também que aqui foi feito um domo? Eu? Tipo, Ah, tá. Tá. o domo também é utilizado o vril. Não, mas aqui não é um domo. Aqui são paredes com teto e Ah, piso. Aqui é parede. Ela não é em forma de domo. Aqui são ah, paredes com teto. Mas é o vril. é usado o vril. Então, Então, o é, domo também. O domo é isso aqui, né? o domo ele é uma coisa Mas abobadada, né? Arredondada. é usado para o vril. Agora, olha Por só, exemplo, as paredes. a mera coincidência. A Atlântida, um dos motivos que a Atlântida caiu foi isso, o mau uso do vril por uma galerinha ali, né? Sim. E o que aconteceu? Tinha uma elite lá na Atlântida, mera coincidência que tem agora nessa época também uma elite aí, né? Que corrompeu o uso do vril. E como que eles usavam? Manipulação mental, controle de massas, mera coincidência atualmente, né? Experimentos genéticos, criação de seres híbridos, mera coincidência, né? Guerras psíquicas entre castas rivais, tentativas de dominar leis naturais superiores, mera coincidência que está acontecendo agora. E foi tudo isso que corrompeu e desequilibrou a harmonia do planeta. E aí aconteceu o que aconteceu. E está acontecendo o que está acontecendo pelas mesmas coisas de novo. Com 99,99999% de chance de serem exatamente as mesmas pessoas. Os mesmos manipuladores. Hoje eles não conseguem mais manipular o vril. E aí eles usaram artifícios mil. Ó, até rimou. Para fazer a humanidade chegar nesse ponto triste que nós estamos, né? Quando inventaram o telégrafo, houve um surto porque o que as pessoas não falam é o seguinte: como que o telégrafo funcionava? Ninguém fala de energia, né? Mas tinha que ter energia para fazer o telégrafo funcionar. E por que eles não
naquela época eles não colocaram, não disponibilizaram energia para as pessoas, Não né? interessava, ué. Hã? Não interessava. Não interessava. Então, nós temos aí a história se repetindo, só que agora de uma maneira mais, vamos dizer assim, tecnológica, né? Tecnológica humana, porque nós somos tecnologia divina. Eu falo, como é que manipula essa energia, Almir? Com tecnologia. Que tecnologia? A divina. Qual que é? Aqui, ó, seu corpo, né? Através do seu perispírito, usa o corpo e manipula essas energias. Tecnologia. Tecnologia divina. Simples assim. Tem segredo? Não, não tem segredo. O segredo, tem segredo, mas eu já contei o segredo. Frequência e conhecimento. Esse é o segredo. Você elevou sua frequência e aprendeu, você faz. Esse é o segredo. Acabou. E quando fala assim, usou vril para aquilo, usou vril para não sei o quê. Gente, o chamado vril, que também é chamado de fluido cósmico universal, que também é chamado de energia taquiônica, que também é chamado de ponto zero, energia de ponto zero, tem vários outros nomes aí, né? A disputa de vaidades cria nomes diferentes para a mesma coisa e dá definições, né, um pouco distorcidas daquilo que já existe, porque o cara ganhou o prêmio lá, eu quero ganhar também, e aí começa aquela guerra de vaidade, aí inventam um monte de nomes, né? Os nomes são os mesmos, os nomes são muitos, mas a energia ela é única, ela é uma só. Tudo que existe está flutuando, entre aspas, dentro de uma quantidade impossível de mensurar dessa energia. O nome que você quiser dar, dá aí. Mas tudo, tudo, o universo é essa energia. Eu sou essa energia, a roupa é essa energia, a madeira é essa energia, o vidro é essa energia. A base de tudo é uma energia só. Todos nós somos feitos de uma única coisa. Tudo que existe no universo é feito de uma única coisa. Agora, essa energia é tão fantástica que se você pegar duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, ah, assim, né? Duas moléculas de hidrogênio aqui, uma grande de oxigênio aqui no meio, o que nós temos? Água. Agora, você pega essa molécula de hidrogênio que está pertinho da outra aqui e coloca ela do outro lado, vira um outro elemento. Se você movimentar essa aqui, que você não tinha movimentado ainda, para cá, vira outro elemento. É só, aliás, para virar o hidrogênio, já aconteceu alguma coisa. Para virar o oxigênio, já aconteceu alguma coisa. Porque essa energia, ela é totalmente neutra. Ela é tudo e não é nada. Ela é tudo que existe. Mas ela não é nada no sentido de que ela não tem nada. Ela é só energia. Absolutamente pura. Então, quando você começa a manipular, ela começa a se transformar em muitas coisas. Né? O que nós conhecemos, eu acredito que é um bilionésimo da realidade que existe. A nossa tabela periódica ela é microscópica perto de uma tabela real do que existe no universo, das possíveis e até hoje ainda não imagináveis combinações desta energia para criar elementos que a gente não faz nem ideia que existe. Encontraram o elemento 15, né? 14, 15, 15. Encontraram o elemento 15 aí, puseram já na tabela periódica, que é um negócio que estão chamando dessa energia de ponto zero e tal. Não sei ainda, tem que dar uma pesquisada para entender o que os caras encontraram. Mas essa ciência da pesquisa e tal, pela parte material, ela está, na verdade, assim, bastante atrasada em relação
a quando nós conseguimos acessar o conhecimento no astral. E aí esse conhecimento vem, né, de forma fabulosa. O sol está pegando ali. De forma fabulosa. Ah, não. Vai ficar. Ah, tá pegando lá. É, É melhor pegar o seu. pior. Hã? Pega o pior. Deixa eu mudar aqui, que agora que eu prestei atenção, que o sol tá batendo direto na frente. Não é só subir a tua câmera. Hã? É só subir a tua Só câmera. subir, tá vendo? Deixa eu voltar. Vamos lá, de novo. A gente não presta atenção no que está fazendo. Epa, não precisa tanto. O sol vai descer mais um pouco. É exagero, o meu, a altura que tá, não tá pegando. Hã? A altura que tá o meu não pega só. Não, mas é porque tá na frente da árvore. Não. Seremos vistos de cima. Nos apequenamos para vocês. Filha, vem aqui. Não, a cadeira não é só pra você, não. Não, você tem seu espaço. Ó, tem que olhar para vocês, são grandes agora, hein? Nós temos que. E tudo isso que a gente está falando, que eu estou falando, desde aquela hora que eu falei da questão do conhecimento, tudo isso é conhecimento, está em movimento, né? E nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para esses novos conhecimentos. E é uma coisa fácil de fazer. A partir do momento que você, principalmente, né, a partir do momento que você entenda que o conhecimento tem um dinamismo tal que nós nem imaginamos. O conhecimento tem uma vastidão, não sei, eu diria uma vastidão infinita. E sem a chave mestra, nós realmente não vamos conseguir ter acesso a esse conhecimento. Qual é a chave mestra mesmo, gente? Frequência. Se nós não nos ativermos a melhorar a nossa própria frequência, nós vamos ficar prisioneiros de um conhecimento que já deixou claro que é ultrapassado em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Tá? Sai Baba curava as pessoas com um pozinho assim. Curava do quê? Curava, não interessa. Você ia lá, ele te dava um pozinho cinza, você bebia, inclusive ele deu um vidrinho desse pro Divaldo, quando o Divaldo esteve lá, curava qualquer coisa. Colocava um pouquinho na água, misturava lá, bebia, dali um tempo a pessoa estava curada, seja lá do que fosse. O Zé Rigó lá, que trabalhava com o Dr. Fritz, não curava qualquer coisa. Curava qualquer coisa. Como? O Dr. Fritz manipulando energia, a energia pura, taquiônica, bril, FCU, seja lá o que for o nome. Tudo que existe é a partir dessa energia. Tudo. O universo é essa energia. A misericórdia divina permite essa manipulação toda que criou tudo isso daí. Nós, né, enquanto aqui na matéria, os nossos 7 corpos, tudo é energia viva. Cada um numa frequência, cada um com sua capacidade específica, cada corpo para uma utilização a seu tempo. Hoje, nessa dimensão que nós estamos utilizando esse corpo aqui. Vai chegar uma hora que esse corpo tem um limite dimensional. Vai chegar uma hora que essa dimensão é a última que esse corpo pode ser utilizado. A partir daqui você tem que usar outro. Qual é o outro? É o corpo astral, ou perispírito, seja lá o que for. O nome. Tem vários nomes. Corpo emocional também é um nome.
do mesmo corpo. Aí, a partir do momento que esse corpo físico que não vai poder mais ser usado em função da frequência, vai estar alto demais, esse corpo que não tem como alcançar uma, uma, uma capacidade para suportar tanta frequência, aí você vai abandonar este corpo aqui e vai começar a ficar encarnado no seu perispírito. Sua consciência vai estar lá. Hoje ela está lá, mas ela passa para nós aqui. Então, quando esse corpo não puder mais, você vai estar encarnado lá. E o perispírito vai até um certo padrão de frequência. Quando ele alcançar o padrão máximo de frequência onde ele pode alcançar, aí vem a segunda morte. Aí é que vem a segunda morte. Qual que é a segunda morte? É quando o perispírito não tem mais utilidade, você se desfaz dele. Aliás, ele deixa de existir, né? Ele volta a ser energia pura. E aí você passa, então, a estar encarnado no seu corpo mental inferior. E assim você vai elevando as frequências e vai habitando corpos cada vez mais sutis, para níveis de elevação frequencial cada vez mais altos. Vocês querem ver uma coisa? Olha que interessante. Se você pegar um, se você pegar um telescópio e mirar em capela, sabe o que você vai ver? Uma massa de gás, uma bola de gás. Os cientistas, né, os astrônomos, que olham para a capela com seus telescópios, eles veem uma bola de gás, uma massa de gás. Mas quem está em capela vê isso aqui que nós estamos vendo. Então, olha a diferença de frequência. Quem está em capela está vendo isso aqui. Está vendo a cadeira, está vendo a mesa, está vendo a árvore, a grama, o cachorro, o computador, a roupa. Toca, né? Nela, movimenta ela. O pessoal que está lá em capela. E nós só conseguimos ver capela através do telescópio como uma bola de gás. O que significa isso? Se você for falar para o astrônomo que lá tem vida, que lá é um planeta, ele vai rir de você. O astrônomo vai rir de você. Você é louco. Como que alguém vai viver numa bola de gás? Impossível. Olha a diferença. Esse é um exemplo aqui bem simples, né? Olha a diferença. Você acha que você consegue convencer os nossos cientistas de hoje que o Sol é um planeta habitado? Hã? Onde a superfície chega a 5.000 graus? Imagina no interior. Não sei quantos mil graus. Não sei se deve ter medido ou calculado, não sei. Mas a parte externa do Sol tem em torno de 5.000 graus. Como é que você vai conseguir pegar um cientista totalmente ortodoxo e dizer para ele, companheiro, lá no Sol tem uma civilização vivendo lá. Para não falar nada, ele vai te chamar de louco. Isso é louco. Como é que alguém vai... Vai, tô pegando no celular. Como é que alguém vai... Como é que alguém vai viver num lugar desse? Pois é. Precisamos necessariamente adquirir novos conhecimentos.
Precisamos buscar conhecimento, buscar conhecimento, buscar conhecimento. E quando você eleva a sua frequência, o conhecimento começa a aparecer. Inclusive, começa a aparecer de uma forma que você não vai conseguir identificar. Falar assim, bom, isso aqui eu sei que é isso. Mas como eu sei que é isso, eu não sei, mas eu sei que é. E você vai ter certeza que aquilo ali que você está falando é verdade. E é assim que nós acessamos muito conhecimento, através da frequência. Você simplesmente acessa o conhecimento. Isso não precisa estar escrito em lugar nenhum, porque já está escrito no universo. Quando você eleva a sua frequência, você acessa todo o conhecimento. Sem essa chave, não vamos a lugar algum. Bom, na verdade, chegamos a um momento onde, sem essa chave, muita gente vai para, não sei se são 3 ou 4 lugares diferentes, né? Que são planetas que têm a frequência ainda da terceira dimensão, que é a frequência aí 7, 8, 9, talvez até 10 Hz, flutua um pouco, né? Então, as pessoas que ainda estão nessa frequência, que ainda acreditam nessa frequência, que não existe outra, que isso que nós estamos falando aqui é coisa de gente doida, é teórico da conspiração, e é tanta. Nós temos tantos apelidos bonitinhos, né? É louco, maluco, doido, pirado, teórico da conspiração e por aí vai. Essas pessoas que não acreditam em nada disso, não querem abrir sua cabeça para, para essa realidade, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, o importante é que nós abramos nossos corações e cérebros para nós começarmos a elevar nossa frequência e acessar essas informações, entender essas informações, acreditar nelas. Depois a gente passa a compreendê-las. Por agora, ah, por agora está difícil. As pessoas estão criando uma dificuldade enorme com isso e, em função dessa dificuldade que as pessoas estão tendo, o que elas estão fazendo com isso? Elas estão criando, sem saber, o bloqueio, né, para a nossa passagem para a quinta dimensão. Essas pessoas que estão criando bloqueio para a quinta dimensão vão ter que. Eu estou fazendo o máximo para acatar o que você falou na sexta-feira, que a gente fala só coisa boa. Eu estou rodeando aqui para não falar nada, né? Gente, a maravilha do livre-arbítrio nos permite escolher qualquer situação. O livre-arbítrio é tão maravilhoso que nós podemos escolher qualquer situação. As pessoas falam assim, a gente não tem o livre-arbítrio. Nossa, como não? As pessoas falam que a gente não tem o livre-arbítrio em função das questões materiais. Um dia eu vi um meme que um cara gravou, ele falou assim, eu não tenho livre-arbítrio. E até é um meme de um grupo que faz meme espírita. E é um grupo espírita, né, que faz esses memes. Aí o cara falou assim, não, eu não tenho livre-arbítrio. Aí o outro que estava ali, que era o cara do astral, né, fala assim, claro que você tem livre-arbítrio. Aí o cara fala assim, se eu tivesse o livre-arbítrio, eu pegava um avião amanhã e ia para Paris, jantar em Paris. Eu não tenho esse livre-arbítrio. Aí o cara lá do astral tenta falar, não, mas não é isso o livre-arbítrio. Ele fala, não,
Se eu tivesse o livre-arbítrio, eu ia comprar uma Ferrari para mim, eu ia comprar uma mansão, porque o meu livre-arbítrio está pedindo isso. E aí o cara tenta explicar para ele que não, o livre-arbítrio não é isso. Ele fala, como não? Você vê, ó, o Bill Gates tem esse livre-arbítrio, o Elon Musk tem esse livre-arbítrio. Ele pode almoçar em Nova York e jantar em Paris. E o cara tentando explicar para ele que o livre-arbítrio não é isso. E ele, a cabeça das pessoas está presa a entender que o livre-arbítrio é ela adquirir tudo que ela quer, tudo que ela deseja, que ela é ser atendida em tudo que ela deseja. Mas o livre-arbítrio, ele está em nós, ele faz parte de nós, e é uma coisa que nós fazemos uso diuturnamente. O cara que está preso na cadeia, ele exerce o livre-arbítrio dele? Sim. Alguém proíbe ele de pensar? Não. Alguém proíbe ele de sentir? Não. Ele não está livre para criar as múltiplas realidades que ele quiser, assim como nós que estamos aqui fora? Sim. O livre-arbítrio é o que nós fazemos com a nossa mente, com os nossos sentimentos. Nós criamos a nossa realidade futura e também atual. Mas a atual está mesclada com aquela que foi criada anteriormente. Se nós adquirirmos conhecimento, nós conseguimos bloquear a realidade que nós criamos lá atrás e que poderia não ser uma coisa boa hoje para nós. Se nós elevamos a nossa frequência, nós conseguimos bloquear o retorno, que é a lei do retorno. Nós conseguimos bloquear a lei do retorno. Tá? Nós conseguimos modificar. Se nós conseguimos modificar a lei do retorno, significa que nós conseguimos modificar a nossa vida material. Sim. O que é que precisa para fazer isso? Elevar a frequência, adquirir conhecimento. Não esquecendo que elevar a frequência é Adquirindo conhecimento. Adquirindo conhecimento. Não, mas não, não necessariamente, aí é que está. Porque quanta gente tem esse conhecimento e não muda suas atitudes? Não eleva a frequência. Tem o conhecimento e não eleva a frequência. Eu não Eu diria conheço eu assim, não ó. diria que tem conhecimento, e sim que sabe sobre o assunto. É diferente. E ter conhecimento é uma coisa, saber sobre o assunto é outra, no meu ponto de vista. Não, a pessoa que lê muito, entendeu? Ela adquire ali aquele conhecimento. Pois é, ele sabe, ele tem aquele conhecimento, mas ele Ter conhecimento é ter consciência daquilo. não atua. Não atua. Só sabe. Aquele que entra por aqui sai por aqui. Não atua. O que que adianta? Ixi, já deu, né? Passou. Passou. Não atua. Então o que é que adianta? Nada. As pessoas falam assim, porque eu sei que nós somos aprisionados, não sei o quê, que a raça tal, a raça tal, a raça tal, a raça tal, vieram aqui, não sei o quê, pipipi, popopó. Tá bom. Beleza, lindo isso. Verdade. Mas para que serve isso hoje para você? Isso te faz crescer em quê? Vamos parar para pensar sobre isso? Se nós pararmos para pensar sobre isso, nós tendemos a começar a adquirir conhecimentos mais interessantes para o nosso crescimento. Podemos baixar aqui. E, consequentemente, vamos conseguir, se quisermos, é lógico, aumentar a nossa frequência através das ações a partir do conhecimento. Né?
Você pode considerar todo conhecimento como filosófico, qualquer conhecimento, como conhecimento filosófico. O que é a filosofia? É um orientador, né? Você pega lá, você vai ler lá Sócrates, Platão, entre outros, ele conta lá aquele monte de história, aquele monte de passagem. Ele está dando uma orientação. Filosofia é uma linha orientadora. Segue se você tiver vontade. Se não, não segue. Mas aprender e não fazer nada é colocar uma pedra no pescoço e pular no rio. Você vai afundar. Certo? Deu, né? Nosso horário já. Você foi. Gente, já passou. Bom final de domingo para todo mundo. Uma semana cheia de luz, de paz, de harmonia e de aquisição de conhecimentos que vão engrandecer a cada um de nós. Tá bom? Da minha parte, fiquem todos em paz e até quarta-feira, ao meio-dia, horário de Brasília. Vamos experimentar o tal do silêncio? Oh. O silêncio não, do nada. Ah. Vamos lá? São 5 minutinhos só para a gente experimentar o nada. Fechando os seus olhinhos magníficos, vamos inspirar profunda e lentamente por 3 vezes. Inspire a quietude e expire todos os ruídos. Com cada respiração, vamos soltando. Soltando o tempo, as expectativas, a necessidade de entender. E vamos entrando agora no nada. Um espaço sem forma, sem nome, sem história. Aqui não há o que fazer, apenas ser. Fique aí nesse lugar por 1 minuto. Em completo silêncio. Imagine sem personalidade. Você é o nada agora.
Ok, vamos voltando. Teste agora. Volta para o seu corpo físico. Inspira profundamente. E só. Viu como é fácil não ser nada? Mas aqui ficou um silêncio, né? Sim. Nossa Senhora, literalmente nada. Gente, ó, beijão no coração de cada um. Muito bom estar com vocês de novo. Eu fico mais ancorando energia aqui, porque tem gente que gosta de falar muito, né? Eu deixo. Beijo, gente. Até quarta-feira.